Sou doente? Preciso de atendimento psicológico? Hoje nós vamos falar sobre o normal e o patológico. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Faida. Olá, eu sou o David e sejam bem-vindos ao Mais Psicologia. Hoje iremos conversar um pouco aqui sobre o normal e o patológico. Como gravamos alguns vídeos que falam sobre alguns sintomas que caracterizam psicopatologias, achamos que é bastante pertinente falar sobre discussões que trazem a própria ideia do que seria normal como saudável ou o que seria patológico como transtornos mentais. Além disso, não podemos desconsiderar o impacto, direto ou indireto, em nossas vidas sobre essas definições. Achamos pertinente problematizar o assunto com vocês. E nesse sentido, David, nós trouxemos os principais pontos que permeiam essa discussão. E um primeiro ponto seria a existência de uma carga valorativa, velada ou não, que traz em suas definições o que vem a ser entendido como normal ou patológico, pois depende do momento histórico em questão em que um comportamento ele é desejável ou não. Ele é visto como um sinônimo de saúde. Já há alguns casos em que esse comportamento ele é rejeitado socialmente, pois ele pode ser visto como patológico. E logo, reflete uma visão de mundo de uma sociedade em dado momento. Então, eu lembro dos casos em que, na Idade Antiga, na Grécia, os loucos, eles eram compreendidos como pessoas que tinham capacidade de vidência e eles eram vistos de uma maneira extremamente positiva porque eles tinham essa possibilidade de prever o futuro. Um segundo ponto que queremos conversar aqui é o desdobramento do que Faida acabou de falar, sobre essa carga valorativa, que é que não estamos diante de uma discussão isenta, desinteressada, ou seja, existem interesses aí em jogo. Nesse sentido, vamos olhar agora no dicionário de língua portuguesa, o Priberan, que está disponível para todos, o que é que ele traz sobre o conceito de normal. De acordo com ele, normal é regular, conforme a norma, 2, exemplar, 3, reta que passando pelo ponto da tangência é perpendicular à tangente, 4, aquilo que revela normalidade, aquilo que é habitual, usual. Então percebam vocês, por exemplo, reta que passando pelo ponto da tangência é perpendicular à tangente. Traz uma noção de normal para a geometria. 4. Aquilo que revela normalidade, aquilo que é habitual, usual. Será que todo comportamento que é usual, ele é o comportamento saudável? Não necessariamente, pessoal? Então mesmo no dicionário aqui a gente percebe que existem interesses, existe a influência de uma área de saber ou de outra que vai mudar essa concepção. Bom, pessoal, e um terceiro ponto diz respeito à classificação que causa um impacto social na vida do indivíduo, sobre o modo como milhares de pessoas se situam em suas vidas em sociedade e que em alguns casos a gente deve pensar porque essa classificação ela pode trazer estigmatizações, rótulos. E hoje a gente tem algumas classificações interessantes, como por exemplo os termos neurotípico e normotípico, que eles vieram para determinar uma neurodiversidade de indivíduos que têm comportamentos diversos neurocognitivos e não necessariamente devem ser compreendidos como indivíduos com uma patologia. Uma outra situação que a gente traz também é o impacto social diante do destino institucional de um sujeito. É importante retratar que há um tipo de transtorno grave, esquizofrenia, que em alguns casos o indivíduo ele pode vir a cometer um delito grave, como vir a causar morte para a vida de alguém. E no caso, se for determinado que esse indivíduo ele é inimputável, ou seja, ele não tem condições de responder pelos seus próprios atos, a justiça vai determinar para ele um tratamento. E ele vai ser encaminhado para um hospital de custódia e não, nesse caso, será tratado como sendo um criminoso. Um quarto ponto que nós resolvemos trazer aqui diz respeito que nos casos extremos e bem demarcados de alterações comportamentais e de estados mentais, a fronteira entre o normal e o patológico não se apresenta como algo problemático. Isso porque nós estamos diante de uma presença de sofrimento mental intenso, há disfunções graves, e há uma persistência no tempo. Bom, nesse caso, eu acho que é interessante, David, a gente trazer aqui um trecho do livro do professor Paulo Delgado, que é um psicopatologista brasileiro. Então, o professor Paulo Delgado, ele diz o seguinte: quando são casos extremos que estão em discussão, cujas alterações comportamentais e mentais são de intensidade acentuada e de longa duração, com um sofrimento mental intenso e disfunções graves no dia a dia, como demências avançadas, psicoses graves ou deficiências intelectuais profundas, o delineamento das fronteiras entre o normal e o patológico não é tão problemático.
Por fim, vamos trazer um quinto ponto, que ele veio como uma oposição ao quarto, né? A gente acabou de ver que quando estamos diante de casos extremos, essa delimitação ela não se mostra problemática. Por oposição, quando estamos diante de situações mais fronteiriças, com aquilo que se entende por normal, deve-se ter atenção para o profissional, no caso de saúde mental, para não medicalizar a vida e suas expressões. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pensar no caso dos sentimentos humanos. A tristeza. A tristeza ela não é uma depressão. Diante de uma depressão, nós observamos o quê? Uma recorrência dessa tristeza, ela é persistente, há uma intensidade, Faida. Há uma disfuncionalidade na vida do sujeito, perda de interesse nos eventos diários e diminuição significativa no prazer. O cotidiano dessa pessoa passa a assumir uma tonalidade mais cinza. Exatamente, David. E ainda falando, né, sobre os transtornos do humor, a alegria ela também não pode ser psicopatologizada, porque ela é uma reação emocional. E diferente, né, de um caso de euforia, que aí a gente já poderia tratar de uma questão maníaca, mas também é preciso ter muito cuidado para fazer essa definição. Assim como o medo, ele não pode ser confundido com a fobia, por exemplo. Para isso existem critérios. Exatamente. Um baixo nível de empatia também não sinaliza que o indivíduo ele venha a ter um transtorno de personalidade antissocial. Bom, pessoal, então, voltando, né, lá ao início do nosso vídeo, né, David? E aquelas perguntinhas agora, a gente vai tentar aqui responder. Isso mesmo. Então, sou doente? Bom, pessoal, acho que vocês já perceberam que é muito difícil a gente fazer uma definição de uma determinada tipo de psicopatologia, né? Porque a psicopatologia ela é definida diante de critérios que são baseados em manuais diagnósticos e para isso é necessário que o profissional da área de saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, ele tenha uma boa acurácia para determinar esses sintomas. Então, ser doente ou ser normal, ele precisa passar por esses critérios de uma avaliação profissional. E aí vem a segunda pergunta, precisa de atendimento psicológico? Bom, eu vou responder para vocês, precisa que a gente problematizar a seguinte situação. Sim e não, depende da situação. Se você estiver apresentando sintomas disfuncionais, não está se sentindo ajustado diante da realidade, está apresentando sintomas estranhos, é importante fazer uma avaliação, seja com o psicólogo, seja com o psiquiatra, para verificar se está diante de uma situação de psicopatologia. No entanto, pessoal, o atendimento psicológico, o acompanhamento, a psicoterapia, ela não se limita aos casos de disfuncionalidade. Muitas pessoas também buscam psicoterapia para autodesenvolvimento, para você desenvolver algumas habilidades, como habilidades sociais, ou mesmo ter uma compreensão sobre algumas características de sua personalidade. A psicologia ela traz também ferramentas para lidar com o positivo, vou colocar assim, situações de autodesenvolvimento, de crescimento pessoal. Que hoje em dia... Onde eu... Volte lá. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido esclarecedor para vocês. Deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam desse tema. Sugiram também, participem com a gente da construção do nosso canal. E vamos ficando por aqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau! Tchau, tchau!